bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Um homem teve a condenação dele aumentada em 10 vezes no STJ por ter publicado um artigo num jornal lá no Mato Grosso do Sul, artigo esse que depois foi reproduzido na internet, em que ele se refere aos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. O texto faz referências a coisas como bugrada, vândalos, assaltantes, ladrões, malandros e vadios. Por incrível que pareça, isso não foi produzido lá em 1500, isso foi produzido em 2008, um texto de 2008, e agora, recentemente, esse ano de 2024, o caso foi julgado no STJ, depois de passar por duas instâncias, e o STJ então aumenta a indenização contra esse homem. Eu vou explicar um pouco esse caso e comentar. Birosca, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia e também disponível o podcast Birosca News em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Pois bem, esse homem então publicou esse texto e o Ministério Público fez uma ação civil pública, juizou uma ação civil pública fundada a ação no artigo 1º da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, que diz que será feita a ação civil pública quando houver responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 7, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Esse inciso que foi acrescentado em 2014, não fazia parte da redação original dessa lei. Pois bem, no artigo, esse homem profere essa série de impropérios contra a população indígena. Na primeira instância, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 2.000, valor este que foi aumentado para R$ 5.000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O Ministério Público então recorreu para o STJ e no STJ a ministra Nancy Andrighi aumentou então de 5 para 50 mil o valor da indenização. Para quem tiver interesse, o recurso especial R$ 2.112.853. É importante a gente então destacar alguns pontos sobre essa ação. A ministra Nancy Andrighi, em conformidade com aquilo que foi colocado pelo Ministério Público, entendeu que o que esse homem fez não está abrangido, não está protegido pela liberdade de expressão, ao contrário, se configura na verdade como um discurso de ódio, discurso esse que, nas palavras da decisão, profere opiniões preconceituosas, intolerantes e, além disso, estimula o ódio contra populações indígenas. Vale lembrar que o Brasil, em pleno século XXI, continua massacrando direta e indiretamente populações indígenas. No próprio Mato Grosso do Sul, alguns anos atrás, se falava muito, por exemplo, sobre os Guarani Kaiowá, e a situação, na verdade, não melhorou de lá para cá, muito antes pelo contrário. Nos últimos anos do governo anterior, a gente sabe, por exemplo, a situação dos povos Yanomami, morrendo de subnutrição por causa das ações ilegais de mineradores ilegais, de madeireiras ilegais, enfim. E textos desse tipo que, na verdade, resgatam uma determinada compreensão sobre os povos indígenas muito difundida desde o ano de 1500 nesse país e que já deveria ter sido superada há muito tempo, quanto mais perante a Constituição de 88. Ao contrário, ele retroalimenta, ele traz para o século XXI uma série de compreensões, como eu disse, que já há muito deveriam ter sido superadas. E não se trata, então, somente de uma violação, de uma agressão moral aos povos indígenas, mas, como entendeu o STJ, de alguma forma isso também retroalimenta essa violência, como eu estava falando, violência imensa que os povos indígenas até hoje no Brasil sofrem todos os dias,
Está aí o STF com a discussão sobre o marco temporal e que o Congresso Nacional teima em derrubar a proteção às propriedades da União que são de uso dos povos originários desse país. Só para a gente poder entender, essa é uma ação civil pública em que se cobrava indenização, se cobrou indenização, baseado na ideia de danos morais coletivos. Então, aqui não se trata do dano provocado a uma pessoa, algumas pessoas, mas a uma coletividade. A ideia de danos morais coletivos se refere, então, a uma lesão, a uma esfera patrimonial de uma certa comunidade quando essa ação agride de modo injusto e intolerável aquela comunidade, gerando uma comoção e repulsa coletivas e violando não só o ordenamento jurídico, mas valores valores éticos da sociedade. Aqui eu estou parafraseando palavras que foram colocadas pela própria ministra Nancy Andrighi no seu voto. Essa decisão, felizmente, depois de muitos anos, ela chega agora ao seu ápice com um aumento bastante significativo do valor da indenização. Valor esse que certamente vai ser bem maior que isso, já que tem que ser atualizado. O homem que publicou esse artigo já não está vivo, ele já morreu há alguns anos, então os herdeiros dele que terão que suportar no limite aí da herança que receberam esse valor. E ainda que não seja uma decisão, ainda que seja uma decisão tardia, é uma decisão extremamente importante para marcar espaço aí de proteção à população originária, dos povos originários no Brasil, que, como eu disse, continuam sendo, 500 anos depois, tão violentados quanto foram desde a primeira chegada dos portugueses nesse país. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.